Os Estados Unidos procuraram a China. Olha aí, assunto que repercute no teu bolso, viu? Não tá lá longe, não. Tá aqui no Brasil, viu? Quando você for no supermercado, isso que repercute. Então, os Estados Unidos procuraram a China para negociar as tarifas de 145% impostas pelo presidente Donald Trump, informou a mídia estatal chinesa, sinalizando uma esperança, uma possível abertura de Pequim às negociações. Autoridades americanas, como, por exemplo, o competente secretário do Tesouro Scott Bessent e o conselheiro econômico da Casa Branca, que é o Kevin Hassett, também esperam um progresso para um alívio nas tensões comerciais, porque o Brasil está aqui na briga do mar com o Rochedo, só vai para o cascalho. Hassett disse à imprensa que houve discussões vagas entre ambos os governos a respeito das tarifas e que essa redução dos impostos da China sobre alguns produtos dos Estados Unidos na semana passada já foi um sinal de progresso. Durante a entrevista, o secretário do Tesouro, esse mesmo, Scott Bessent, que é o arquiteto aí econômico do Donald Trump, não mencionou propriamente uma conversa específica, mas ele disse que essas altas tarifas de 145% dos Estados Unidos e, em retaliação, de 125% da China, precisam ser reduzidas para que as negociações comecem. Apesar disso, o secretário diz que está confiante para que os países cheguem a um acordo. Henrique Kriegner, isso diz respeito diretamente ao Brasil. Nosso principal parceiro comercial é a China. Nosso segundo maior parceiro comercial são os Estados Unidos. Se eles começarem a adotar uma postura protecionista, nacionalista e se fecharem, nós que estamos com uma inflação alta, já podemos correr sérios riscos. Agora, o pessoal está culpando muito o Trump, eu queria te ouvir, mas os Estados Unidos são explorados pela China desde o início desse século. Desde que a China entrou na Organização Internacional do Comércio em 2001, ela vem descumprindo todas as promessas e jogando deslealmente no comércio bilateral com os Estados Unidos. O Trump agora resolveu retalhar para chamar para uma discussão. Como é que você vê isso? Você acha que no final das contas os Estados Unidos vão acomodar mais a situação e que esse terror feito pelo Trump no início foi só uma técnica de negociação? Isso interessa para nós e para nossas exportações. Cabeça, a gente já sabe que essa gestão do Trump, o Trump 2, ela é repleta de bravatas, né? Essa tem sido a estratégia número 1 do Trump em todos os assuntos, tanto na parte econômica, política interna e externa, também na maneira como ele tem lidado até com a própria oposição dentro dos Estados Unidos. Ele ameaça coisas absurdas, ele fala de coisas que nunca seriam possíveis de serem imaginadas, como o Canadá sendo o 51º estado, a compra da Groenlândia, coisas assim que ninguém nunca fala de onde ele tirou isso, mas ele tira, coloca e de repente aquilo começa a se construir talvez uma ponte ou um meio termo. Imediatamente, sem entrar na questão econômica, né, mas focando na parte política, as tarifas do Trump, quando ele colocou, no dia seguinte já tinham dezenas de presidentes pedindo reuniões de conciliação, para que fosse pensado aí de uma maneira, um meio do caminho que não fosse nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Então, isso foi uma conquista, na verdade, porque as tarifas que estavam antes fixas, agora os Estados Unidos conseguiu uma certa flexibilidade e perdoou uma série de outros produtos também que não estavam ali no decreto inicial de relação da reforma tarifária. Bom, em relação à China, Trump apostou ainda mais fichas quando ele começou a dizer que o mundo já estava vindo de joelhos, palavras do próprio Trump, fazendo até, de certa maneira, deboche dos presidentes, e aí entrando nessa dos presidentes que estavam pedindo a conciliação. E dizendo, olha, a China logo, logo vai chegar. E o governo chinês dizendo, nós não vamos negociar nada, nós não vamos entrar nesse jogo, e se posicionando também de forma muito veemente.
Ambos, e qual é o problema disso aqui? Que é o chicken game, né? O jogo da galinha aqui que a gente está vendo. Quem é que vai desistir primeiro? Esse é um jogo que o Trump gosta muito de jogar. Vai ameaçando, vai ciscando até alguém desistir. O problema disso é que tanto os Estados Unidos quanto a China têm muita bala na agulha para queimar antes de precisar pedir socorro ou mesmo antes de desistir. Com isso, a gente vê que quem vai sofrer, como você falou, é o Brasil, são outros parceiros. Nesse chicken game, quem fica sofrendo ali assistindo a luta no galinheiro, realmente somos nós e a gente paga o preço. A dúvida agora é quem é que vai se aproximar primeiro. Não existe uma confirmação do governo americano de que, de fato, houve essa aproximação, como o governo chinês disse. Pode ser mais um boato, pode ser mais uma bravata que eles estão dizendo, olha, os Estados Unidos está tentando conversar conosco. Na verdade, não, isso é mais uma aproximação do governo chinês. O que a China tem feito muito é investido na propaganda, tanto para fora da China, dizendo também que eles estão muito bem, obrigado, mesmo sem conseguir fazer o comércio que faziam antes com os Estados Unidos. Fato é também para o Brasil, ponto de proteção, que, independente da guerra, independente do cenário, o Brasil alimenta o mundo, né? Então, os produtos que a gente exporta, eles são de necessidades que não vão mudar, seja estando o mundo muito mal ou estando o mundo muito bem. Então, isso é um pouco de segurança para nós aqui também. Meu amigo, mas nesse chicken game... é o preço do egg aqui no Brasil que subiu bastante e que disparou, né? Exato. Abrindo o jogo da galinha, é o ovo que sai caro. Mas lembrando que o pé de galinha na China é super valioso e assim, eu tô falando sério, é uma especiaria. Iguaria. Mas tem rede de sanduíche aí que moe o pé da galinha no sanduíche também, não vem ao caso. Mas, meu querido João Bellucci, você um liberal convicto, né? Como é que você vê essa questão dos Estados Unidos, uma democracia, está com uma dívida que pode chegar a 38 trilhões de dólares? Para você combater o aumento da dívida, você tem que baixar a taxa de juros. Para baixar a taxa de juros, você tem que conter a inflação. Para conter a inflação, você precisa baixar os preços, criar algum tipo de recessão. Recessão lá repercute aqui. Então, tudo isso que estamos falando, dá a impressão que nós estamos falando de coisas distantes do Brasil, isso aí cai diretamente aqui no nosso colo. Como você vê essa guerra tarifária? E o Trump já conseguiu uma coisa, você está sabendo, né? Claro que ele já conseguiu fazer o Zelensky assinar o acordo da Ucrânia com os Estados Unidos para fornecimento de minérios e terras raras. O Laranjão acaba chegando lá. Como você vê essa briga e a repercussão que pode ter aqui no bolso do brasileiro? Pois é, Capaz, você vê que o Trump ele tem essa característica extremamente midiática de todo dia pautar a mídia com temas, grandes propostas absurdas, como o Kriegner mencionou, mas isso, por mais que deixe ele na mídia o tempo inteiro, também causa um desgaste muito grande, até porque você já tem grande parte da mídia americana e mundial não simpática a ele e às suas estratégias desde o primeiro mandato, vamos lembrar, apesar de agora ele estar com muito mais experiência e muito mais decidido no que ele deseja. Essa opção dos Estados Unidos foi uma opção histórica, uma decisão histórica de não taxar ou taxar bem pouco os produtos que os Estados Unidos importam, até para fomentar o seu mercado interno, enfim, e crescer. Foi isso que os Estados Unidos fez. Agora o Trump ele sinalizou de mudar esse eixo, falou, como os países tarifam nossos produtos, a gente vai retribuir. Mas o grande pano de fundo, evidentemente, é isolar a China ou deixar bem claro que a China seria o inimigo a ser combatido, porque com a Rússia, como você bem mencionou, o acordo com o Zelensky, ele está sabendo lidar melhor, está conseguindo deixar... Rússia fica aqui com a Europa, eu fico aqui com as Américas, enfim, está sabendo lidar melhor. Agora, em qualquer cenário que o Trump faz, nessas declarações dele, que o objetivo, segundo ele, seria reindustrializar os Estados Unidos, que seria algo para médio e longo prazo. É muito difícil você competir com a mão de obra chinesa. Vamos lembrar que a China, que era muito pobre, paupérrima, foi financiada pelos próprios Estados Unidos. Inicialmente ela copiava os produtos ou se inspirava nos produtos, vamos colocar assim, mundiais, e era até motivo de chacota, né? O produto chinês era tido como ruim. E eles foram inovando e hoje são tidos produtos de primeira qualidade em todos os setores, automobilístico, indústria, enfim, a China passou na frente, hoje ela é a grande indústria do mundo, efetivamente. Então, os Estados Unidos buscam isso e que isso sirva de lição para o Brasil, como você colocou, Capês, que o Brasil vende para ambos. Então, ele tem que ficar na dele, saber que é uma economia, infelizmente, periférica, e o Brasil entender que o Brasil precisa da sua indústria, fortalecer a sua indústria e também a sua indústria bélica, porque nesse caldo
mundial também que tem tido, muito tem sido da indústria bélica, os países protegerem, e o Brasil caminha em sentido totalmente oposto, Cabeça. Pois é, e nos últimos 80 anos, o PIB americano, que representava 40% do PIB mundial, hoje representa 16%. E a desindustrialização, como você bem mencionou, de 98 para cá, se acentuou a tal ponto que hoje, por exemplo, não existem determinados tipos de profissões. E a China não é só mão de obra barata, já o problema da China é grande número de mão de obra qualificada, já é mais qualificada do que barata.